Como ganhar dinheiro em comunicação visual enquanto seu concorrente paga para trabalhar, parte 2. Nesse vídeo vamos falar de conceitos básicos administrativos aplicados em comunicação visual. Pessoal, só quero fazer um lembrete para quem já assistiu o nosso vídeo que fala sobre gestão e informação de preços. Parte desse material é similar, tá? Então algumas coisas vão se repetir, mas é um conteúdo que eu preciso reforçar aqui para a gente entender todo o conceito que vem depois, tá bom? Então eu vou falar sobre conceitos básicos administrativos, ou seja, o que a gente acredita que é o essencial desses conceitos administrativos que você precisa compreender para gerenciar a tua empresa. E aplicados em comunicação visual, porque a gente vê que tem muita teoria administrativa que ela é linda, mas para aplicar em comunicação visual não é tão simples assim. Tá? Então eu vou mostrar como que a gente entende esses conceitos e como que a gente precisa aplicar ela para poder gerenciar a tua empresa de comunicação visual. Então o primeiro ponto que a gente fala é criar parâmetros. Já falava Peter Drucker, se você não pode medir, você não pode gerenciar. E essa é a base da gestão, essa é a base da administração, é gerar dados, é gerar números. Quando tu não tem números, tu trabalha achando. E muitas vezes tu achar não te dá a certeza necessária que você precisa para mudar, certo? E aí o que a gente vê? Que em comunicação visual, então, a gente tem um problema que já foi comentado no vídeo passado. A gente tem uma empresa que ela tem vários setores e um problema é que eu englobo isso tudo num modo de vender, geralmente fechado no metro quadrado. E o que a gente fala? Que a gente tem, numa empresa de comunicação visual, a gente tem setores interdependentes. O que seria isso? A gente fala que eu dou exemplo assim, nosso corpo ele é interdependente. O braço tem uma função, a perna tem outra, mas eu preciso que eu esteja tudo em harmonia para eu estar bem. Se eu tiver um dedão doendo, o dedão do pé estiver doendo, meu dia já não está legal. Se eu tiver com um dente doendo, o meu corpo já está em desequilíbrio, também não vai ser legal. E o que a gente vê que em comunicação visual existe um desequilíbrio muito grande entre esses setores. Tá? Então o que a gente precisa entender é que existem setores diferentes com formas de custo diferentes. Ou seja, impressão é metro quadrado. Tranquilo, por quê? Porque material é metro quadrado, a tinta é metro quadrado, e aí a gente consegue pegar o custo fixo da impressão e diluir numa produtividade de metro quadrado. Agora, se eu for falar, por exemplo, em acabamento, o pessoal vende lá o metro quadrado com acabamento, né? E a gente for entender o custo de acabamento, ele é tempo e material. Alguns acabamentos é só tempo, aí tem com menos tempo e mais tempo. Então eu tenho acabamentos que vão bastante materiais e tem acabamentos que vão menos. Então é diferente, e aí eu preciso entender isso de uma forma um pouquinho diferente também. Um outro grande erro que existe em comunicação visual é o tal do metro quadrado instalado. Se a gente for entender o custo de instalação, o que é? Ele é tempo mais um deslocamento mais um terceirizado. Então o tempo para uma instalação ele já começa quando o colaborador ele começa a arrumar o material dentro da empresa. E aí ele tem um tempo arrumando dentro, vai carregar carro, tudo, vai deslocar. Existe tempo de deslocamento para ir e para voltar. Tem o custo quilômetro, tem o tempo de instalação. E aí a gente tem mais o terceirizado. O que seria o terceirizado? Um andaime que tu loque para fazer uma instalação. Próprio almoço, talvez que o pessoal se prestar lá de manhã vai voltar à tarde. Essa alimentação deles entra como um terceirizado. E tudo isso são torneiras abertas que vão consumindo o teu lucro. E aí a gente tem um outro setor que é a criação, que tem um custo e que poucas empresas cobram, que criação é tempo, correto? Então, o que a gente fala aqui são setores diferentes, a gente, para poder compreender custo, precisa fazer um gerenciamento individual. E a gente precisa compreender custo justamente para saber que tipo de trabalho que te dá lucro e que tipo de trabalho te dá prejuízo. Então a gente vai ver nesse conteúdo que nem todo mundo que vende barato paga para trabalhar e nem todo mundo que vende caro tem lucro. Então, compreender custo é fundamental para você entender a sua empresa, entender o que é bom, o que é ruim, e aí poder seguir nesse mercado. E aí um segundo ponto que a gente ressalta é
entender que a empresa tem setores produtivos e setores não produtivos. Ou seja, o administrativo ele faz o gerenciamento de todos os outros setores, mas ele não gera uma receita direta. Então ele se torna um setor não produtivo. A gente fala que em comunicação visual, o setor comercial ele também é um setor não produtivo. Por quê? Embora ele, como o administrativo gerencia tudo e o vendedor ele gera vendas, né? Ele gera receita para todos os outros. Só que o que acontece? Ele vende impressão, ele vende acabamento, ele cobra por uma instalação, ele pode cobrar um deslocamento, ele pode cobrar por criação, mas o setor comercial em si ele não gera uma receita direta, ele cobra pelos outros, entende? Então assim, todos esses setores eles vão ter seus custos fixos, como os setores não produtivos também vão ter seu custo fixo. Só que se esses setores eles não geram receita, esse custo ele tem que ser pago pelos setores que produzem. E aí, assim, a maioria das empresas de comunicação visual não cobra criação. Eu ganho em cima do metro quadrado. Tranquilo. Se você não cobra criação, esse custo ele não deixa de existir, ele se torna um setor também não produtivo, e esse custo tem que ser pago por quem produz. E aí, várias empresas também não colocam na conta esse custo de deslocamento, esse custo quilômetro. Você tem um custo de veículo, você tem um custo de depreciação, você tem um custo de combustível, manutenção, mas você não cobra do seu cliente. Tudo bem, se você não cobra, esse custo ele também entra nesse montante que acaba sendo pago pelos outros setores. Só que o que acontece, pessoal? Aqui a gente já vê bem o cenário que reflete a realidade do mercado. A gente fala em metro quadrado impresso com acabamento instalado. E o que eu vou mostrar para vocês na sequência é que o setor de acabamento e o setor de instalação, normalmente eles também não se pagam. Eles também, parte do custo deles também entra nesse montante dos setores não produtivos, que tem que ser pago pelos setores que produzem, que normalmente é impressão, que corresponde a metro quadrado. Mas eu explico isso aí um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais detalhado. O terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o conceito de formação de preço das empresas, que normalmente também tem uma visão errada. O que acontece? Muitas vezes o pessoal cobra aí material vezes 2, material vezes 3 para fazer um orçamento. E eu quero mostrar o seguinte, por exemplo, no material vezes 2, às vezes, um exemplo, custa 50 e eu estou vendendo a 100 e acredito que eu estou ganhando 100% em cima. E o que acontece é que essa conta ela tem que ser feita de trás para frente. Por exemplo, se meu preço de venda é 100 e o meu custo é 50, então 50 é meu custo, 50 é meu lucro. Eu tenho um lucro então de 50%. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Por exemplo, se o meu preço de venda é 100 e o custo é 50, se eu for pagar imposto, por exemplo, eu vou pagar sobre o 100. Se eu for pagar uma comissão para vendedor, eu pago sobre o 100. E aí aqui a margem de lucro que eu acreditava ser 100% já vira 35%. Só que a gente tem várias torneiras abertas. Por exemplo, comissão de agência, porcentagem de cartão de crédito, desconto que o vendedor pode dar, erro, inadimplência, tudo isso sai do teu lucro. Então é importante compreender esse conceito, compreender custo de maneira real, para não errar nesse orçamento. O quarto ponto que eu quero ressaltar para vocês é custos e despesas fixas e variáveis. Custo normalmente ele é mais ligado à produção, a despesa ela é mais ligada ao administrativo. E o que eu quero ressaltar para vocês são o que são fixas, por exemplo, como o próprio nome já diz, é considerado fixa porque, produzindo ou não, vendendo ou não, ela acontece. Aluguel, salário, contador, são todas as contas que eu tenho que pagar no final do mês, independente de produzir algo ou não. E as variáveis geralmente estão ligadas à produção, ou seja, cada vez que estou produzindo algo, estou gerando novos custos. Adesivo, tinta, imposto são exemplos de custos variáveis. E por que é importante compreender esse conceito, pessoal? É a partir daqui que você vai entender o seguinte: qual que é o teu custo fixo diário? Quanto que a tua empresa acorda devendo todo dia? Se eu te perguntar hoje quais são os trabalhos que te dão mais lucro, quais são os trabalhos que te dão prejuízo, você vai ver que a maioria dessas respostas partem daqui, em compreender esses valores. E aí o primeiro passo que a gente tem no sistema, normalmente a gente vai alimentar aqui quais são os setores que a tua empresa tem, consequentemente ele vai desabilitar os setores que a empresa não tem. Então, por exemplo,
Se você não tem gráfica rápida, toda a parte de gráfica rápida do VivaSign ele some. Tu não habilita ele some. E aí deixa o sistema mais limpo, mais organizado para a tua realidade, para o teu dia a dia. Então a gente vai fazer um espelho, vai alimentar lá os colaboradores, vai fazer um espelho dessa folha de pagamento dele. A gente vai informar custos de depreciação, tem um tutorial lá que explica bem isso, a gente também dá todo o suporte para alimentar isso e entender esse valor. A gente vai entender ali custos e despesas fixas de cada setor. Então vai vir um plano de contas pronto, onde você vai informar lá o quanto que você gasta de água, quanto que você gasta de energia, quanto que gasta de contabilidade. Tem uma relação de contas que você vai informar para a gente entender esses custos. O sistema ele já vai dividir isso entre setores produtivos e setores não produtivos. E a gente vai chegar nesse custo aqui, ó. Esse é um total dos setores não produtivos. Como eu falei ali atrás, se esses setores não produzem, esse custo ele tem que ser pago por quem produz. E aí a gente já vai fazer esse rateio. Então, quando você finaliza essa parte de cadastro, a gente entra com a consultoria. Essa consultoria é direto comigo. Ela está inclusa já no pacote de implantação lá. Isso vai demorar aí, normalmente, umas 3, 4 horas, onde a gente vai revisar todos esses números. Tu vai entender de onde veio cada um deles, para chegar nesse valor final. E aí eu te auxilio a fazer esse rateio. Quando a gente tiver esse rateio, a gente vai ter, então, o custo final de cada setor produtivo desse. Entendendo esse custo, a gente vai trabalhar produtividade, que é um conceito que eu vou explicar melhor no próximo vídeo. Mas tudo isso é feito junto. Mas agora eu quero continuar nesse relatório aqui. O valor final dessa empresa aqui, o custo fixo mensal dela, é R$ 50.623,14. Eu vou trazer esse custo fixo aqui para um relatório que a gente tem no VivaSign, que é o relatório de vendas. Eu arredondei esse valor aqui para simplificar também, tá? O que acontece? Essa empresa ela inicia então inicia o mês devendo R$ 50.600. E aqui começa uma corrida contra o tempo. E aí a gente vai falar muito de tempo daqui para frente, tá, pessoal? Então, mesmo que essa empresa trabalhe sábado e domingo, ela tem 30 dias para pagar essa conta. A conta normal que a gente faz é com 22 dias, que é uma média de dias produtivos mês. Então, tu tem 22 dias, teoricamente, para pagar esses R$ 50.600. E o que acontece é, se eu pegar esse valor e dividir por dia, eu estou falando em 2.300. Quando as empresas entendem esse número, elas chegam a tomar um choque. E era importante que todas as empresas desse segmento entendessem isso, para evitar essas loucuras que fazem. Porque o que acontece muitas vezes é que você soma o material, joga uma margem em cima, né, qualquer margem em cima desse custo de material, e às vezes essa margem não é suficiente para pagar esse valor. Ou às vezes essa margem só é suficiente para pagar esse valor, o que faz que você trabalhe o mês inteiro e no final do mês não sobe lucro. Entendeu? Então, o nosso processo é que você compreenda custos. Então, a estrutura do VivaSign é já alimentando todos esses custos, para que quando você faça uma venda, ele vai fazer o seguinte, vai fazer essa ação aqui, ó. Ela vai crescer uma barra de receitas quando você faz a venda. E aqui eu peguei um montante de receitas aqui de 10 mil, por exemplo. Quando você vende 10 mil, você tem custos variáveis em cima desses 10 mil. Então, material, imposto, comissão, terceirizados, tudo entra nessa conta. E aí ele vai crescendo. Então, aqui cresce receita e a despesa vai crescendo. Entendeu? Então, se tu faz uma venda que não te dá lucro, as duas vão crescer proporcional. E aí tu só perdeu tempo, né, nessa corrida para pagar esse valor. E aí a outra coisa que eu quero reforçar é o seguinte: quando você faz vendas com margem, por exemplo, eu vendo muito barato, essa margem é muito baixa. E aí a outra coisa que eu quero ressaltar é o seguinte: quando você faz muita venda com margem baixa, mesmo tendo lucro, mas sendo baixa, ele vai crescer a barra da receita e a barra da despesa. Só que ele demora mais para alcançar. Tu vai ter que ter um volume de venda muito maior. Quando você vende com margens melhores, essa receita cresce mais rápido. Só que aí o que acontece? A gente sabe que vender com margens maiores nem sempre é tão fácil. Exige um treinamento, exige habilidade, exige
conhecimento. Às vezes vender com preços menores, tu vende mais, mas muitas vezes não alcança o volume que precisa. Então a questão, pessoal, não é vender barato ou vender caro. A questão é entender realmente o que se vende. E vender volume não quer me dizer nada. Correto? Não é o volume que se vende. Às vezes tu vai vende muito alguma coisa que não te dá lucro. E aí tu trabalha, chega no final do mês tu não alcança o teu ponto de equilíbrio. Quer dizer, trabalhou um monte e o resultado que é bom não teve. Tá bom? Para exemplificar um pouco melhor todo esse conteúdo, no próximo vídeo a gente vai falar sobre produtividade. Então, vocês vão entender que compreender custo e produtividade é fundamental para você ter uma visão clara do seu negócio. Vai ver que é preciso uma viradinha de chave só, mudar um pouquinho o conceito e que tudo isso fica muito mais claro, tá bom? Então clica aqui em cima e vamos para o próximo vídeo.